Boa noite, gente. Agora falando um pouco sobre a segunda parte da nossa aula 2, a gente vai falar sobre a civilização persa, uma das civilizações mais poderosas, mais influentes, mais fantásticas do mundo antigo, né? Atualmente ela corresponde à região do Planalto Iraniano, ou seja, o Irã. O Irã é um país bem interessante na realidade, também passa por um pouco daquilo que a gente discutiu na aula passada, da questão dos estereótipos, né, de uma visão única, por vezes muito estadunidense, muito preconceituosa, mas na realidade é um país fascinante, muito interessante e com contribuições culturais muito, muito ricas. Foi uma região que, apesar das suas adversidades geográficas, por ser um solo pobre e uma região montanhosa, tem 4 estações muito bem definidas e uma das estações é um inverno muito rigoroso, né? Então, mesmo assim, mesmo apesar dessas adversidades, a gente teve uma ocupação muito intensa por sucessivos grupos étnicos. Essa ocupação teria começado ali em 6.000 a.C., a ocupação da região, mas pela civilização persa teria sido no segundo milênio a.C. E vai dar origem, essa ocupação, a um dos maiores impérios do mundo antigo, dos mais extensos, tanto em poderio como em extensão geográfica. Então, aqui a gente observa toda a extensão desse Império Persa. Ele vai vir aqui pegando desde essa região aqui do Estreito de Bósforos e Dardanelos, que atualmente corresponde à parte da Turquia, que é a chamada Ásia Menor, vai pegar aqui Império Assírio, vai vir até a região aqui da Índia, passando pela Mesopotâmia, na época Império Neobabilônio, vai pegar aqui a região dos fenícios, parte do Egito, Líbia. Então, realmente, assim, em extensão física, é um império sem tamanho. Então, esse império ele vai ser formado pelos chamados povos indo-europeus, que também são os chamados povos arianos ou iranianos. É interessante a gente falar desse termo ariano. O termo raça ariana foi um termo que se popularizou quando foi utilizado pelo Partido Nazista na Segunda Guerra Mundial, mas depois comprovou-se que não existe uma raça ariana. Foi um termo utilizado pela primeira vez por um historiador, escritor francês, no século XIX, mas que depois provou-se totalmente inapropriado e caiu fora de uso. Na realidade, o que era pregado, né, na época do nazismo, pelo partido nazista, era a existência de uma raça superior, geneticamente superior, caracterizada por sua pele clara, cabelos claros, olhos claros, mas que na realidade não tem nada a ver com o povo que vai surgir depois, que é o povo iraniano. Um povo de pele que não é branca, cabelos escuros, cabelos negros, traços asiáticos, um povo que teria, na realidade, surgido na Rússia e em outras regiões da Ásia, então realmente o termo inapropriado. Esses povos indo-europeus, eles teriam vindo em 2 ondas sucessivas e teriam originado 2 grandes tribos, a tribo dos medos e dos persas. A gente vai ver que essas 2 tribos elas vão se unificar quando Ciro I vai conseguir a submissão dos medos. Ciro I era persa, e ele vai conseguir submeter os medos e ele vai unificar esse território, dando origem aí ao que a gente vai conhecer como Império Persa. O aumento populacional nesse período vai fazer com que seja necessário uma existência de maior disponibilidade de matéria-prima, de mais recursos, e isso vai estar diretamente relacionado à necessidade de uma expansão territorial. Então, esse aumento populacional ele vai ser bem importante para essa necessidade de conquista de novas terras. Ciro I é esse aqui, que vocês estão vendo na foto. Então, ele vai ser um principal conquistador do Império Persa, ele vai anexar muitas regiões, vai iniciar anexando colônias gregas, vai passar ali pelo Império neobabilônico, onde ele vai pôr fim ao chamado cativeiro hebreu, ele vai libertar os hebreus, vai ajudar com a reconstrução da terra deles, né? E ele vai depois chegar até a Índia, passando pela região da Fenícia, até por fim chegar à Ásia Menor, que corresponde ali à região da parte, mais ou menos uma parte da Turquia, que a gente conhece hoje como Turquia. E Ciro I ele era muito inteligente, porque a estratégia dele vai ser o quê? Se aliar com as elites dominantes, permitindo que elas tivessem uma certa autonomia, e em troca ele vai exigir impostos, vai fazer uma cobrança, que é na realidade a forma como o Império Persa vai se manter durante toda a sua existência. Ele vai cobrar homens para o exército, alimentos, metais preciosos. Em algumas regiões, como no Egito, ele vai receber
Na verdade, o Egito é só mais pra frente, mas eles vão receber trigo, vão receber animais, gado e etc. E Ciro I vai ter uma característica interessante, que é permitir que as crenças nativas dos povos conquistados sejam mantidas. Então, ele não tinha o objetivo de acabar com as características próprias desses povos dominados. Ele era inteligente. Isso era uma forma de conseguir estabilidade. E todo o seu império, todo o período que ele vai governar, vai ser marcado por uma estabilidade interessante. Cambyses vai ser o filho e sucessor de Ciro I. Ele vai conduzir as coisas de uma forma diferente. Ele vai se utilizar de uma centralização mais autoritária e ele vai realizar uma dominação mais violenta, submetendo os povos conquistados e suprimindo algumas de suas características próprias. Então, ele vai ser o oposto do pai, né? Ele vai dominar ali a região do Vale do Rio Nilo, no Egito, e vai conseguir anexar essa região ao Império Persa. Dário I vai ser um general que obteve sucesso ao longo de sua carreira militar, e ele vai acabar se tornando imperador, apesar de não fazer parte da linhagem de sucessão, né? Ele vai fazer parte de um período de maior florescimento do Império Persa, porque ele vai ter uma ideia revolucionária, que é mudar a forma como a organização administrativa da região do Império estava acontecendo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o Império Persa e vai dividir em 20 pequenos territórios, que são as chamadas satrapias. Então, essa divisão padronizada vai facilitar muito a administração e a cobrança de impostos e facilitar esse trabalho com esses territórios, não é isso? Então, ele vai desenvolver também todo um sistema de infraestrutura, de estradas e correios para poder facilitar a circulação e a comunicação entre elas. E ele também vai criar uma moeda única, que é o chamado dário, um nome bem sugestivo. E ele vai unificar essa moeda como uma forma também de facilitar essas transações, de facilitar a comunicação entre esses territórios. Quando a gente estiver estudando a Idade Média, a gente vai ver que um dos pré-requisitos para que haja uma centralização de poder, para que haja uma unificação de poder, é a padronização da moeda. Justamente porque, quando se trata de territórios diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, se a gente tem uma moeda que não é padronizada, isso dificulta muito, muito, muito a comunicação. Então, assim como vai acontecer mais para frente na Idade Média, a gente vê que isso é algo muito interessante. Então, aqui, novamente, um mapinha. Só para vocês verem, eu queria destacar as cidades de Persépolis e Passárgada, certo? Que são duas cidades muito importantes para o período. E a gente vê aqui também algumas satrapias, mas não precisa se pegar muito nisso, não. Então, aqui, a gente tem a imagem de Persépolis. Persépolis era a capital do Império Persa. Na realidade, era uma cidade que era utilizada mais em datas comemorativas, era utilizada para grandes festividades. Não era uma cidade habitada rotineiramente, mas tinha palácios muito suntuosos, muito grandiosos, e vai passar por uma destruição depois. Aqui também a gente vê mais imagens de Persépolis. Aqui são os portões, os grandes portões de Persépolis, muito famosos. E aqui a gente vê Passárgada, a famosa Passárgada de Manuel Bandeira, que ficava nas proximidades de Persépolis também, e era outra cidade importante para o período. O Império ele vai entrar em decadência após alguns conflitos, principalmente os conflitos com a Grécia, que vão ser conflitos muito prolongados, que vai ser uma guerra que vai se estender por muitos e muitos anos, principalmente por conta da disputa pela região do Estreito de Bósforos e Dardanelos, que é essa região bem aqui, que é uma região, inclusive, que vai ser fruto de conflitos por anos e anos a fio. Até chegar na Primeira Guerra Mundial, essa região ainda vai ser fruto de conflito, que é a região onde a gente encontra a Turquia atualmente. Essa região ela faz a comunicação entre o continente europeu e a Ásia, então a gente entende por que ela é tão importante, né? A comunicação terrestre é feita por essa região. E a partir do momento em que o Império Persa consegue tomar essa região, a gente vai ter o início de um conflito que vai se estender por muitos anos. E são as chamadas guerras médicas ou greco-pérsicas, que vão se estender por muitos e muitos anos. Até o século V a.C., com Xerxes. Essa é a aula para o pessoal que gosta de assistir aquele filme 300, né? Que trata justamente sobre o conflito, um dos conflitos entre gregos e persas. Então, a gente vai ter, durante essas guerras médicas, a criação da chamada Confederação de Delos, que a gente vai ver depois
quando estiver estudando na Grécia, mas essa confederação de Delos foi o momento em que Atenas encabeçou um grupo de cidades-estado gregas que vão se juntar para combater justamente os persas. A Grécia vai acabar saindo vitoriosa desses conflitos, dessas guerras médicas ou greco-pérsicas, e vai ser o grande período áureo da Grécia, né? O grande período de soberania grega. A gente vai ver, então, que a gente vai ter várias revoltas internas dentro das satrapias, questionando esse poderio do Império Persa, e isso vai gerar um enfraquecimento e, por fim, a decadência do Império Persa. Só uma observação que durante a Guerra do Peloponeso, que é aquela guerra entre Esparta e Atenas, que a gente vai ver depois, vocês não precisam saber disso agora, a gente vai ter novamente o Império Persa conseguindo dominar por um tempo limitado essa região aí de Bósforos, do Estreito de Bósforos e Dardanelos. Por fim, a Pérsia ela vai acabar sendo invadida por Alexandre o Grande, né, grego-macedônio, e ele vai invadir e a Pérsia vai ser sujeita à dominação grega por fim. E é o grande fim do Império Persa. A economia do Império Persa vai ser basicamente relacionada à questão dos impostos, né? Apesar de todas as atividades econômicas praticadas, o Império Persa central vai se manter a partir de impostos e bens que vão ser recebidos como uma forma de pagamento por todas essas satrapias e regiões dominadas. Então, o imposto era fundamental para o funcionamento do Império Persa. A gente vai ter também um intenso intercâmbio comercial, justamente por conta de toda aquela infraestrutura que a gente comentou, a existência dos correios, das estradas, toda essa comunicação. A agricultura, obviamente, também vai estar presente, pecuária, mineração, e o artesanato também vai ser uma característica presente. Sobre a sociedade, a gente vai ver que vai existir uma monarquia absolutista, centralizada na figura do imperador, que vai mudar de acordo com aqueles que a gente citou anteriormente, de caráter teocrático. E o imperador ele vai ser a representação do bem na terra. A gente vai ver que a religião persa ela vai ser uma religião dualista, uma religião que divide-se entre bem e mal, certo? Então, o imperador ele seria o representante do bem. A gente vai ter a existência também de uma nobreza, que vai ser uma nobreza militar, justamente pela existência de um extenso e numeroso exército dentro do Império Persa, que vai ficar muito bem marcado, um império dessa grandiosidade, né, que fazia muitas excursões em busca de novos territórios, tinha um exército muito forte, muito bem estabelecido. E a gente vai ter também uma nobreza burocrática, uma nobreza administrativa, por assim dizer, que vai fazer parte da administração dessas satrapias, que são os sátrapas, aquelas figuras centrais que vão fazer a administração dessas satrapias, mas também os sacerdotes, que durante toda a Idade Antiga, as entidades religiosas elas vão ter um papel importante e privilegiado dentro da sociedade. A gente vai ter um sistema de servidão coletiva, onde as pessoas elas não eram escravizadas majoritariamente, mas que eram obrigadas a trabalhar em obras públicas e entregar seu trabalho como uma forma de imposto, digamos assim. E a gente vai ter uma minoria de escravos, mas eles também vão estar presentes, mas não é nada muito expressivo. Com relação à religião, a gente vai ter o chamado zoroastrismo, que na verdade, é mais do que uma religião, é um sistema filosófico, praticamente. E ele é muito marcado pela questão do dualismo, isso eu quero que vocês guardem bem, que é a questão do dualismo bem e mal, certo? Os pressupostos do zoroastrismo surgiram a partir de Zoroastro, ou Zaratustra, que vai ser o grande criador dessas ideias e o grande divulgador dessas ideias. E essa religião ela vai acabar evoluindo durante a Idade Média até se tornar o chamado masdeísmo, certo? Vai se modificar um pouco e vai ser uma religião muito antiga que vai ser encontrada na época da Idade Média. O livro sagrado, que na realidade é um conjunto de livros e cânticos, é o chamado Avesta, mas na realidade com a progressão do tempo no Irã, a gente vai ver que a religião que se pratica hoje em dia, que se pratica há muito tempo, é o islamismo. Esse zoroastrismo ele vai ser gradativamente substituído, né? Com relação à cultura, a gente vai ter bem marcante a questão da literatura, bem diversificada, mas marcadamente religiosa, principalmente nessa figura do livro sagrado, que é um registro muito antigo. E a gente vai ter a questão do artesanato, da metalurgia e o sistema padronizado de medidas. Além do sistema da moeda unificada, a gente vai ter um sistema padronizado de medidas entre as satrapias para poder facilitar também essa questão da comunicação.
Então foi isso, gente. Boa noite, certo? E obrigada.